Olá pessoal, eu sou o professor Wesley e vamos para mais um vídeo de regra de 3. Talvez esse seja um dos conteúdos mais importantes da sua vida, pois além de ser usado nas aulas de matemática, é usado também em outras disciplinas, como química, física e, pasmem, até geografia se rende a este conteúdo tão importante, que vamos estudar a partir de agora. Antes de começarmos, devemos aprender 3 conceitos. Os conceitos de grandeza matemática, que é tudo aquilo que possa ser contado ou medido. Lembrando que tudo aquilo que você pode contar ou medir é considerado grandeza matemática. E nesse conceito de grandeza, a matemática separa em 2 outros conceitos: as grandezas diretamente proporcionais e as grandezas inversamente proporcionais. Se você tem 2 grandezas que você já sabe que é proporcional, se as duas estão aumentando ou se as duas também estão diminuindo, a gente chama isso de grandezas diretamente proporcionais. Um exemplo bem claro é quando um carro ele está andando numa estrada, por exemplo, 100 km por hora. Significa que a cada 1 hora o carro percorre 100 km. Se o carro permanece nessa estrada mantendo essa proporção, em 2 horas, quantos quilômetros ele vai andar? 200 quilômetros. Tá vendo que se eu aumentar o número de horas, o número da quilometragem também vai aumentar. Aí o outro conceito de grandeza é a das grandezas inversamente proporcionais. Um exemplo bem claro também vou usar sobre o carro. Se você permanece numa estrada a 100 km por hora, se você aumentar a velocidade, significa que para percorrer o mesmo trajeto eu vou precisar de menos tempo. Então, neste caso, a grandeza, uma está aumentando e a outra está diminuindo. E isso significa que são grandezas inversamente proporcionais. Vamos lá para o problema. Uma usina produz 500 kg de álcool com 6.000 kg de cana-de-açúcar. Determine quantos litros de álcool são produzidos com 15.000 kg de cana. Primeiramente, devemos identificar as grandezas do problema, ou seja, tudo aquilo que possa ser contado ou medido. Acompanhando novamente a leitura, uma usina produz 500 kg de álcool. Neste caso, 500 kg de álcool é a grandeza do problema. Então, a grandeza é aquilo que eu consigo contar. Então, litros de álcool é a nossa primeira grandeza. E acompanhando o restante, com 6.000 kg de cana-de-açúcar. 6.000, número que a gente consegue contar também. Então, neste caso, quilos de cana-de-açúcar é a nossa segunda grandeza. Sabendo que na coluna dos litros eu devo colocar somente os litros e na coluna de quilo de cana-de-açúcar devemos colocar os números, então, referentes aos quilos de cana-de-açúcar. Na leitura, uma usina produz 500 litros de álcool com 6.000 kg de cana-de-açúcar, significa que 500 eu coloco aqui e 6.000 eu coloco aqui, já que 500 representa litros de álcool e 6.000 representa quilo de cana-de-açúcar. Prosseguindo a leitura, determine quantos litros de álcool. Olha a pergunta, determine quantos litros. Eu estou querendo achar alguma coisa aqui. E essa alguma coisa a gente chama de X. E vou colocar em qual coluna? Eu estou perguntando o quê? Se eu estou perguntando litros de álcool, então o meu X eu coloco na coluna do litros de álcool. Continuando, são produzidos 15.000 kg de cana. Então significa que esse 15.000 aqui ele tem que ser colocado na coluna de quilo de cana-de-açúcar. Agora vamos lembrar o seguinte, olha o que está acontecendo. Quilos de cana-de-açúcar era 6.000, agora é de 15.000. Está aumentando ou está diminuindo? Está aumentando. E se está aumentando, a gente coloca o sinal de mais. Na outra coluna, quilo de cana-de-açúcar aumentou de 6 para 15. O número de litros de álcool vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar. Se está aumentando, a gente coloca mais aqui do lado. Se ambos estão aumentando, significa que são grandezas diretamente proporcionais. Se são grandezas diretamente proporcionais, nós fazemos a multiplicação cruzada. A gente sempre começa pelo x. X vezes 6.000, 6.000x. Isso é igual a 500 vezes 15.000. E a gente está colocando aqui agora. 6.000x a gente multiplica, que vai dar 7.500.000. Passa dividindo por 6.000 e obtemos então o resultado 1.200 litros, que é o nosso resultado final. Lembrando, pessoal, que a nossa divisão aqui é bem simples e bem tranquila, tá? Partindo para o segundo problema,
Uma equipe de 5 professores gastou 12 dias para corrigir as provas de um vestibular. Considerando a mesma proporção, quantos dias levarão 30 professores para corrigir as provas? Lembrando aqui, pessoal, que a gente tem que fazer o quê? Identificar as grandezas. Importantíssimo isso, viu? Bom, neste caso, em uma equipe de 5 professores, aqui eu consigo identificar uma grandeza? Sim. E que a gente pode contar aqui? O número de professores. Então, professores é a nossa primeira grandeza. Gastou 12 dias para corrigir as provas de um vestibular. Neste outro caso, o que a gente consegue contar aqui? 12 dias. Então, dias é a nossa segunda grandeza. Para a gente colocar agora os valores nas suas respectivas colunas, a gente vai fazer novamente a leitura. Uma equipe de 5 professores, então eu coloco professores aqui, ó, 5 aqui embaixo. Gastou 12 dias, então eu coloco 12 aqui certinho nesta linha. Acompanhando a leitura, considerando com a mesma proporção, quantos dias? Ó, a pergunta, quantos dias? Esse é o X. E onde eu coloco? Na coluna do dias. Então eu vou colocar o X aqui embaixo na coluna do 12. Quantos dias levarão 30 professores para corrigir as provas? E esse 30 vai na coluna dos professores. Agora, repare bem que não é muito parecido com o anterior. Repara bem, o número de professores está aumentando ou está diminuindo? Está aumentando, então a gente coloca um mais aqui do lado. Agora repara, se o número de professores aumentou, significa que está tendo mais ajuda. Se o número de professores está aumentando, o número de dias de trabalho vai aumentar ou vai diminuir? Vai diminuir. Então, neste caso aqui, perceba, se eu estou tendo mais ajuda, significa que eu vou fazer um serviço muito mais rápido. Se está fazendo muito mais rápido, eu não vou gastar tanto tempo quanto antes, eu vou gastar menos dias. Então, eu vou colocar o sinal de menos. Quando uma grandeza aumenta e a outra diminui, significa que são grandezas inversamente proporcionais. Em vez de fazer aquela multiplicação cruzada, a gente vai fazer essa multiplicação mais reta aqui, ó. 30 vezes x é igual a 5 vezes 12. E fazendo essa equação de primeiro grau, 30x é igual a 60. A gente passa dividindo 30 aqui embaixo do 60. Temos então o resultado 2. 2 o quê? 2 dias, que é o nosso resultado final. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula. Into the mouth. Não. Olá pessoal, se você não é inscrito, se inscreva. Se você gostou do vídeo, dá aquela curtida e até a próxima aula.